O que nos mantém saudáveis e felizes à medida que passamos pela vida? Se você fosse investir agora no seu melhor eu futuro, onde colocaria seu tempo e sua energia? Houve uma pesquisa recente com millennials perguntando quais eram seus objetivos de vida mais importantes. E mais de 80% disseram que um grande objetivo de vida para eles era ficar rico. E outros 50% desses mesmos jovens adultos disseram que outro grande objetivo de vida era se tornar famoso. E somos constantemente incentivados a nos dedicar, a trabalhar, a nos esforçar mais e alcançar mais. Recebemos a impressão de que essas são as coisas que precisamos buscar para ter uma boa vida. Imagens de vidas inteiras, das escolhas que as pessoas fazem e como essas escolhas funcionam para elas, essas imagens são quase impossíveis de obter. A maior parte do que sabemos sobre a vida humana, sabemos por perguntar às pessoas para se lembrarem do passado. E como sabemos, a retrospectiva está longe de ser perfeita. Esquecemos grandes quantidades do que nos acontece na vida e, às vezes, a memória é extremamente criativa. Mas, e se pudéssemos observar vidas inteiras enquanto se desenrolam ao longo do tempo? E se pudéssemos estudar pessoas desde a adolescência até a velhice, para ver o que realmente mantém as pessoas felizes e saudáveis? Nós fizemos isso. O estudo de desenvolvimento adulto de Harvard pode ser o estudo mais longo da vida adulta já realizado. Por 75 anos, acompanhamos a vida de 724 homens, ano após ano, perguntando sobre seu trabalho, suas vidas domésticas, sua saúde e, claro, perguntando ao longo do caminho sem saber como suas histórias de vida iriam se desenrolar. Estudos como este são extremamente raros. Quase todos os projetos desse tipo se desfazem dentro de uma década. Por quê? Muitas pessoas desistem do estudo, ou o financiamento para a pesquisa se esgota, ou os pesquisadores se distraem, ou eles morrem e ninguém leva o projeto adiante. Mas através de uma combinação de sorte e da persistência de várias gerações de pesquisadores, este estudo sobreviveu. Cerca de 60 dos nossos 724 homens originais ainda estão vivos, ainda participando do estudo, a maioria deles na casa dos 90 anos. E agora estamos começando a estudar os mais de 2.000 filhos desses homens. E eu sou o quarto diretor do estudo. Desde 1938, temos acompanhado a vida de 2 grupos de homens. O primeiro grupo começou no estudo quando eram estudantes do 2º ano na Harvard College. Todos eles terminaram a faculdade durante a Segunda Guerra Mundial, e então a maioria foi servir na guerra. E o segundo grupo que acompanhamos foi um grupo de meninos dos bairros mais pobres de Boston. Meninos que foram escolhidos para o estudo especificamente porque vinham de algumas das famílias mais problemáticas e desfavorecidas de Boston na década de 1930. A maioria vivia em cortiços, muitos sem água corrente quente e fria. Quando entraram no estudo, todos esses adolescentes foram entrevistados, receberam exames médicos. Fomos às suas casas e entrevistamos seus pais. E então, esses adolescentes cresceram e se tornaram adultos que entraram em todos os tipos de vida. Eles se tornaram operários de fábrica e advogados, pedreiros e médicos. Um presidente dos Estados Unidos. Alguns desenvolveram alcoolismo. Alguns desenvolveram esquizofrenia. Alguns subiram na escala social desde o fundo até o topo. E alguns fizeram essa jornada na direção oposta. Os fundadores deste estudo nunca, em seus sonhos mais loucos, teriam imaginado que eu estaria aqui hoje, 75 anos depois, dizendo a vocês que o estudo ainda continua.
A cada 2 anos, nossa equipe de pesquisa paciente e dedicada liga para nossos homens e pergunta se podemos enviar mais um conjunto de perguntas sobre suas vidas. Muitos dos homens do centro da cidade de Boston nos perguntam: por que vocês continuam querendo me estudar? Minha vida simplesmente não é tão interessante. Os homens de Harvard nunca fazem essa pergunta. Para obter a imagem mais clara dessas vidas, não enviamos apenas questionários. Nós os entrevistamos em suas salas de estar. Obtivemos seus registros médicos de seus médicos. Coletamos seu sangue. Escaneamos seus cérebros. Conversamos com seus filhos. Gravamos em vídeo eles conversando com suas esposas sobre suas preocupações mais profundas. E quando, há cerca de uma década, finalmente perguntamos às esposas se elas se juntariam a nós. Como membros do estudo, muitas das mulheres disseram: sabe, já era hora. Então, o que aprendemos? Quais são as lições que vêm das dezenas de milhares de páginas de informações que geramos sobre essas vidas? Bem, as lições não são sobre riqueza, ou fama, ou trabalhar cada vez mais. A mensagem mais clara que obtemos deste estudo de 75 anos é esta: bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis, ponto final. Aprendemos 3 grandes lições sobre relacionamentos. A primeira é que conexões sociais são realmente boas para nós e que a solidão mata. Acontece que as pessoas que são mais socialmente conectadas à família, aos amigos, à comunidade, são mais felizes, estão fisicamente mais saudáveis e vivem mais tempo do que as pessoas que são menos conectadas. E a experiência de solidão acaba sendo tóxica. Pessoas que estão mais isoladas do que gostariam de estar dos outros. Descobrem que são menos felizes, sua saúde declina mais cedo na meia-idade, o funcionamento do cérebro declina mais rapidamente e elas vivem vidas mais curtas do que as pessoas que não estão solitárias. E o fato triste é que a qualquer momento, mais de 1 em cada 5 americanos relatará que se sente solitário. E sabemos que você pode se sentir solitário em meio a uma multidão e pode se sentir solitário em um casamento. Então, a segunda grande lição que aprendemos é que não é apenas o número de amigos que você tem, e não é se você está ou não em um relacionamento comprometido, mas sim a qualidade de seus relacionamentos próximos que importa. Acontece que viver em meio a conflitos é realmente ruim para a nossa saúde. Casamentos com alto nível de conflito, por exemplo, sem muito afeto, acabam sendo muito ruins para a nossa saúde, talvez pior do que se divorciar. E viver em meio a relacionamentos bons e calorosos é protetor. Uma vez que acompanhamos nossos homens até os 80 anos, queríamos olhar para trás e vê-los na meia-idade. E ver se poderíamos prever quem se tornaria um octogenário feliz e saudável, e quem não. E quando reunimos tudo o que sabíamos sobre eles. Aos 50 anos, não eram os níveis de colesterol na meia-idade que previam como eles envelheceriam. Era o quão satisfeitos eles estavam em seus relacionamentos. As pessoas que estavam mais satisfeitas em seus relacionamentos aos 50 anos eram as mais saudáveis aos 80 anos. E bons relacionamentos próximos pareciam nos proteger de algumas das dificuldades e desafios do envelhecimento. Nossos homens e mulheres mais felizes em seus relacionamentos relataram, aos 80 anos, que nos dias em que sentiam mais dor física, seus ânimos permaneciam igualmente felizes. Mas as pessoas que estavam em relacionamentos infelizes, nos dias em que relataram mais dor física, essa dor era ampliada por mais dor emocional. E a terceira grande lição que aprendemos sobre relacionamentos e nossa saúde é que bons relacionamentos não apenas protegem nossos corpos, eles protegem nossos cérebros. Acontece que estar em um relacionamento seguro com outra pessoa aos 80 anos é protetor. Que as pessoas que estão em relacionamentos onde realmente sentem que podem contar com a outra pessoa
Em tempos de necessidade, as memórias dessas pessoas permanecem mais nítidas por mais tempo. E as pessoas em relacionamentos onde sentem que realmente não podem contar com o outro, essas são as pessoas que experimentam um declínio de memória mais cedo. E esses bons relacionamentos, eles não precisam ser tranquilos o tempo todo. Alguns de nossos casais octogenários podiam discutir entre si dia após dia. Mas desde que sentissem que realmente podiam contar com o outro quando as coisas ficavam difíceis, essas discussões não afetavam suas memórias. Então, essa mensagem de que bons e próximos relacionamentos são bons para a nossa saúde e bem-estar, essa é uma sabedoria tão antiga quanto as colinas. Por que isso é tão difícil de entender e tão fácil de ignorar? Bem, somos humanos. O que realmente gostaríamos é de uma solução rápida, algo que possamos obter que torne nossas vidas boas e as mantenha assim. Relacionamentos são complicados e confusos, e o trabalho árduo de cuidar da família e dos amigos, isso não é sexy ou glamouroso. Também é para a vida toda. Nunca termina. As pessoas em nosso estudo de 75 anos que eram as mais felizes na aposentadoria foram aquelas que trabalharam ativamente para substituir colegas de trabalho por novos companheiros de lazer. Assim como os millennials naquela pesquisa recente, muitos dos nossos homens, quando estavam começando como jovens adultos, realmente acreditavam que fama, riqueza e grandes conquistas eram o que precisavam buscar para ter uma boa vida. Mas, repetidamente, ao longo desses 75 anos, nosso estudo mostrou que as pessoas que se saíram melhor foram aquelas que se dedicaram aos relacionamentos com a família, com amigos, com a comunidade. E quanto a você? Digamos que você tenha 25, ou 40, ou 60 anos. Como seria se dedicar aos relacionamentos? Bem, as possibilidades são praticamente infinitas. Pode ser algo tão simples quanto substituir o tempo de tela pelo tempo com pessoas. Ou reviver um relacionamento desgastado fazendo algo novo juntos. Longas caminhadas ou noites de encontro. Ou entrar em contato com aquele membro da família com quem você não fala há anos. Porque essas brigas familiares tão comuns têm um impacto terrível nas pessoas que guardam rancor. Gostaria de encerrar com uma citação de Mark Twain. Mais de um século atrás, ele estava refletindo sobre sua vida e escreveu isto: não há tempo. A vida é tão breve para discussões, desculpas, mágoas, acertos de contas. Só há tempo para amar. E apenas um instante, por assim dizer, para isso. A boa vida é construída com bons relacionamentos. Obrigado.